Hoje a gente vai começar aqui com essa aula. Aqui está um pouco da agenda, tá? Então, assim, algumas coisas que estão aqui vocês vão perceber um pouquinho diferente do material que eu costumo fazer. Esse material foi preparado por ela, e eu estou herdando tanto a aula quanto o material que ela preparou. Tá? Então, vamos passar aqui a agenda. Então, vamos falar sobre presença de marcas no ambiente digital, né, em como a gente construir essas marcas, construir essas campanhas nas redes sociais, fazer a presença digital. A gente vai falar também sobre a jornada dos consumidores, né, como que funciona a jornada dos consumidores. Vamos falar sobre o funil de vendas. Vamos falar também, né, as 3 etapas do funil, né, reconhecimento, awareness, consideração e conversão. E vamos falar de metas SMART, né, um framework, uma forma de trabalho que funciona muito para a gente definir metas. Vamos falar sobre os objetivos de campanha, os tipos de objetivos de campanha que existem. Vamos falar também do funil de vendas, né, redes sociais e mídias sociais. Vamos falar um pouco da diferença das duas, né? O que é rede social, o que é mídia social. E vamos falar um pouquinho mais aprofundado em relação a números sobre Instagram, Facebook e LinkedIn. Tá? A gente já falou sobre essas redes nas aulas de fundamentos de marketing digital, mas nós vamos nos aprofundar aqui, trazer algumas informações novas, né? Alguns números novos para vocês. Então, vamos falar sobre presença de marca, tá? Nas redes sociais. Qual que é a função de uma marca estar presente aqui nas redes sociais, né? Qual que é a importância, né? O que é possível fazer a partir do momento que a gente constrói marca nas campanhas e nas redes sociais? Alguma das funções da gente fazer esse trabalho, uma delas é atrair os clientes. Quando a gente está presente com campanhas de marketing, estratégias de marketing nas redes sociais, a gente consegue atrair clientes para a nossa marca, para o nosso produto. A gente consegue também gerar tráfego e audiência para um site, para um e-commerce, para um blog e assim por diante, né? Então, a gente consegue, através das campanhas e das estratégias de marketing digital, principalmente quando a gente está falando aqui de redes sociais, a gente consegue construir esses objetivos, né? Atrair clientes, gerar tráfego para um site e consegue também gerar leads. Quando a gente fala de geração de leads aqui, a gente consegue fazer essa geração de leads diretamente nas redes sociais, utilizando ferramentas que elas permitem automaticamente gerar leads, como, por exemplo, no Meta, no Facebook, no Instagram. Existem os formatos de lead ads, que você constrói um formulário de leads e na própria ferramenta, na própria plataforma, o consumidor, apenas com um clique, já tem o formulário preenchido com os dados que ele informou para a ferramenta, já populados ali no formulário. Então, é uma forma muito fácil e muito rápida da gente conseguir construir essa base de leads, né? Lembram da aula que eu dei para vocês de Facebook, que dá para a gente construir uma base de leads também com o evento, né? Construindo um evento, criando um evento, a gente consegue gerar uma base de leads, é uma outra ferramenta, uma outra forma de gerar leads. E também outras plataformas, além do Meta, permitem que nós possamos trabalhar com essa estratégia de leads. O Google consegue trabalhar com essa ferramenta de leads, Twitter consegue trabalhar com essa ferramenta de leads, o LinkedIn consegue trabalhar com essas ferramentas de leads. Então, a gente tem diversos canais, diversos veículos diferentes que permitem nós trabalharmos campanhas de geração de lead de forma muito rápida e muito eficiente. E
como não era de faltar, né? Nós podemos gerar vendas, gerar negócios. Então, nós podemos vender através de um aplicativo, nós podemos vender através de um e-commerce e nós podemos também vender através das redes sociais, né? Na aula de Facebook, eu mostrei para vocês a possibilidade de criar os marketplaces, os formatos de marketplace. Então, é muito possível trabalhar também com marketplace, gerando venda direto nas redes sociais, tanto no Meta quanto em outras redes sociais. A gente tem essa possibilidade de gerar venda. Quando a gente fala de produtos digitais, por exemplo, os canais e as redes sociais são muito importantes, né? De uns anos para cá, os infoprodutos, os produtos digitais, têm crescido muito e ganhado muito espaço nas redes sociais, principalmente com estratégias de funil de conversão para a venda desses produtos, desses infoprodutos. Algum de vocês aqui já teve experiência de compra ou de venda, de negociação com infoprodutos? Não, ainda não. Boa noite, João. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Bem-vindos à aula. Eu acabei de fazer uma pergunta aqui, eu queria ouvir de vocês também. Se algum de vocês já teve experiência de compra ou de venda de infoprodutos nas redes sociais ou até em algum outro canal. Oi, boa noite. Eu já vendi serviço de ar-condicionado e também tive uma hamburgueria e aí fazia a venda desses hambúrgueres pelas redes e pelas plataformas, né? iFood, Rap, mas a divulgação sempre era mais pelas redes sociais. Legal, Danilo. Bacana. É um canal também muito importante, né? Os aplicativos, né? Na aula de fundamentos de tráfego pago, eu comentei, né, sobre os marketplaces e, por acaso, esqueci de comentar também sobre os aplicativos, né? Esses aplicativos de delivery acabam sendo também marketplaces, e também são uma estratégia importante. No caso dos infoprodutos, como eu comentei, né, eles têm crescido muito nos últimos anos e existem muitas vendas, muita ativação desses infoprodutos através das redes sociais. O João comentou aqui no chat, né? Olha aí, ainda não. Mas por conta de algumas barreiras quanto à identificação do que qualquer outra coisa. Faz sentido, João. Eu também já consumi produtos, né? Já baixei e-books, já comprei alguns cursos de alguns assuntos diversos, mas recentemente tem crescido muito, principalmente os assuntos de marketing digital, né? O curso que vocês estão fazendo aqui na Curu, ele é um curso muito robusto, com conteúdo muito completo, muito denso, mas muita gente acaba vendendo nos infoprodutos partes e pílulas deste conteúdo que vocês estão vendo aqui, como se fosse a solução para todo problema, né? Para todos os negócios, como se fosse uma receita de bolo que funciona para todos os negócios, quando na verdade não é bem assim. Boa parte das estratégias funcionam sim para muitos negócios, principalmente negócios semelhantes, mas é fundamental que a gente tenha um olhar e uma estratégia específica para cada necessidade do anunciante. A gente vai falar disso mais para frente, quando a gente for falar dos objetivos de campanha. Vou mudar de tela, que esqueci de mudar de tela para baixar. E sobre a jornada do consumidor, né? É muito importante a gente entender que a jornada do consumidor para fazer uma compra, para adquirir um produto ou um serviço, ela vem mudando e se digitalizando cada ano que passa. Então, hoje, quando a gente fala do funil de conversão,
né? Ele é um funil que nos dá um norte, nos dá um guia, mas hoje a jornada do consumidor ela não é exatamente linear. Às vezes ela não vai passar pelas 3 etapas do funil, né? O funil de conhecimento, de awareness, de consideração e de compra. Muitas vezes existe até uma linha de estudo do marketing inbound, provavelmente vocês já devem ter ouvido, e a base estrutural da estratégia inbound é esqueci o termo agora em português, moinho de vento. É o moinho de vento. Ele não considera, ele utiliza o funil de vendas como uma ferramenta dentro da análise das estratégias, mas a base do entendimento do inbound é o moinho de vento, que ele é um círculo. Ele precisa do vento, de uma força, para gerar tração e fazer a roda girar. Então, ele considera a atração, o conhecimento e a aquisição dentro de um moinho onde as coisas funcionam de forma cíclica, né? Cada vez mais cíclico. E é o que a gente consegue ver aqui, né? O que a gente fala agora sobre a jornada do consumidor. Ela não é mais uma jornada linear. Muitas vezes você vai ter o primeiro contato com a marca, como o Néder trouxe para a gente na aula passada, sobre a Dane-se, e você já vai se cativar, você já vai ser conquistado por uma marca de água em lata que eu nunca ouvi falar na vida. O Néder trouxe, já foi o primeiro impacto que eu tive. E, poxa, achei super legal o conceito, o posicionamento, achei super bacana. Se tivesse um produto aqui disponível perto da minha casa, muito provavelmente eu compraria já sem passar necessariamente por todas as etapas do funil. E isso com outras coisas também funciona, né? Poxa, quando a gente entra num site e já conhece, encontra lá um tênis super legal, uma camiseta super legal. Às vezes a gente nem conhece a marca direito, nem considerou conhecer a marca, outros produtos. Poxa, teve primeiro impacto com aquele produto, achou super legal e já compra. Então, isso, a mesma forma, o contrário, quando a gente já está pesquisando por um produto ou serviço já numa etapa de consideração, a gente se depara com um outro produto ou uma outra marca que nos atende talvez melhor. Seria o exemplo de carro acaba sendo muito mais factível para a gente explicar um pouco melhor essa etapa não linear. Vamos supor que eu estou num momento de compra de carro. Então, eu já conheço a Chevrolet, eu já conheço a Volkswagen, já conheço diversas marcas. E eu já conheço alguns modelos de carros de cada uma dessas marcas. E aí, se eu estou num processo de compra que para automóvel leva em média 3 meses, de 3 a 6 meses em média, eu começo a pesquisar, poxa, eu já sei que a Chevrolet existe, eu já sei que na Chevrolet tem o Onix, tem o Cobalt, tem o Cruze, são carros de diferentes categorias que eu estou falando. Tem a Captiva, tem a Tracker, são carros de diferentes categorias. Então, quando eu me identifico com uma dessas categorias, eu passo a procurar um pouco mais. Então, se eu quero um sedã, eu vou optar por um Cobalt ou por um Cruze. O Onix já não me serve mais, porque não é um sedã. O Onix tem um porta-mala pequeno. Se a minha necessidade é ter um porta-malas maior, aí eu opto por um sedã. Quando eu opto por um sedã, eu começo a considerar um sedã, eu passo a procurar por mais sedãs. E aí eu vou encontrar outros carros de outras marcas que talvez tenham um espaço de porta-malas maior ou com outros benefícios que vão me atrair mais por outra marca. Então, eu estou dentro desse processo, que é um processo linear, e sou impactado ou mudo a minha conversão dentro dessa jornada. Tudo isso faz parte da jornada do consumidor e é muito importante a gente entender para conseguir compreender o que comunicar para os consumidores, né, durante esse processo da jornada.
durante o processo que eles estão pesquisando. E aí, quando a gente fala hoje do ambiente digital, isso acontece de forma muito cruzada, conectada com o ambiente offline. Né? Então, hoje você pode ir numa loja Renner ou numa C&A, você pode encontrar QR Codes com a opção de você escanear e fazer a compra daquele produto que está ali naquele momento, que você não encontrou o tamanho. Então, você escaneia e faz a compra para receber na sua casa o mesmo produto que você está vendo na loja. O contrário também é possível. Você chega lá na loja de eletroeletrônicos e encontra lá um air fryer em super promoção por 400, 990, né? De, sei lá, 700, 990 por 400, 990. Você fala, poxa, que descontão, que ótimo, vou levar. Só que aí, se você dá uma busca rápida com o celular, você vai saber que essa promoção não é tão promoção assim. O preço médio dessa air fryer pode ser 350, R$ 300 em outras lojas. E aí você deixa de comprar aquele produto naquele momento. Então, vocês entendem como o digital está completamente conectado e influencia a decisão de compra dentro da jornada do consumidor? A mesma coisa acontece nas redes sociais, né? As redes sociais fazem parte da jornada do consumidor. A gente viu na aula de Twitter que um bom percentual das pessoas pesquisam no Twitter opiniões dos consumidores antes de fazer a compra de um produto. A mesma coisa no Instagram, as pessoas perguntam, interagem e questionam sobre produtos no Instagram, né? Principalmente quando a gente tem agora estratégias de influenciadores digitais. Então, se um influenciador vai lá, publica falando de um produto, as pessoas vão perguntar para ele, falar, poxa, esse produto é bom mesmo, o preço é razoável, existe essa interação, essa conversa com os influenciadores digitais, que acaba tornando as redes sociais parte importantíssima dessa jornada dos consumidores. E aí também envolve publicidades em diversos canais, como a gente comentou agora, tanto no ponto físico, quanto nas redes sociais, em mecanismos de busca, e fundamental dentro desse processo, dessa jornada, o mobile, a utilização dos smartphones dentro dessa jornada dos consumidores. E vamos falar de funil de vendas, né? Eu já dei aqui alguns exemplos para vocês, né, sobre o funil de vendas, as 3 etapas do funil de vendas, do reconhecimento da marca, da consideração e, de fato, da conversão, né? Esse funil de vendas, essa estratégia de funil de vendas, ela pode ser aplicada tanto nas redes sociais, quanto em sites, e-commerce e também em lojas físicas. Por que isso é importante? Como eu falei, é uma forma, um método da gente analisar e montar a nossa estratégia de comunicação, a nossa estratégia de marketing, que vai definir os resultados que nós teremos ao longo da jornada. Tá? Quando a gente está falando em redes sociais, a gente pode ter uma estratégia de funil dentro das redes sociais para que a gente leve a comunicação do reconhecimento de marca para os consumidores, gere o engajamento deles através das redes sociais para converter esse consumidor em um lead ou em uma venda, de fato. Ou nós podemos, dentro de um site, utilizar esta mesma metodologia, trazendo dentro de um site as informações do produto, que vai gerar o awareness, vai gerar o conhecimento, informações mais detalhadas para esse consumidor, que vai aprofundar o conhecimento dele, e, por fim, a compra propriamente dita. Aqui eu vou trazer de novo mais um exemplo da indústria automotiva. Tá? Lembram que eu trabalhei bastante com a Chevrolet? Então, eu tenho uma experiência bem robusta aqui, bem consolidada com esse mercado. Então, no ambiente da Chevrolet, nós tínhamos 3 sites diferentes. Nós tínhamos um site institucional da Chevrolet, que é um site global. Todos os países é o mesmo modelo de site, as mesmas informações traduzidas para cada língua.
onde nós temos todos os produtos da Chevrolet, todos os carros disponíveis da Chevrolet. Ali a gente tinha separado por categorias, por sedãs, hatches, SUVs, picapes e assim por diante. Ali era um site institucional, com a função de levar o reconhecimento da marca, atrelando os produtos que eles tinham à marca Chevrolet, né? Quando a gente vai para a fase de consideração, ali você já está pensando, começando a olhar preço, a olhar ofertas. Então, existia um outro site chamado Ofertas Chevrolet, onde tinham as ofertas segmentadas por praças, né, por regiões específicas. Eu acho que eu comentei em uma das aulas sobre a segmentação por antenas da Globo, né? Não sei se todos têm esse conhecimento, mas a Globo ela dissemina o sinal de televisão por antenas separadas por regiões. E boa parte das marcas, das empresas que anunciam na TV Globo, utilizam também essa estratégia da segmentação pelas antenas para fazer a sua comunicação geolocalizada. A Chevrolet era uma delas. Então, a gente, através da segmentação das antenas da Globo, a gente disponibilizava as ofertas para cada região. E aí, depois que o usuário já foi impactado pelo site da marca, já viu quais eram os produtos, já conheceu as ofertas que estavam disponíveis, ele ia para o site do dealer, para o site da concessionária, que era onde, de fato, ele fazia o lead e a geração da compra do produto. Então, dentro desse ecossistema, nós tínhamos claramente o funil de conversão, né, estruturado em sites diferentes. Então, isso é muito importante, cabe muito bem dentro de uma estratégia. Quando vocês forem trabalhar uma estratégia de funil de conversões, dá para vocês pensarem também dessa forma. Tá? E aí, o mesmo vale para e-commerce. Né? Quando a gente trabalha o conceito de um e-commerce, quando entra e-commerce de vestuário, por exemplo, eu gosto de dar bastante exemplo de vestuário da Netshoes ou da Dafit, por exemplo. A gente está falando aqui da Dafit, de nome consagrado, né, Dafit, ou uma Netshoes, ou até outras empresas de e-commerce que estão trabalhando o reconhecimento de marca, para quando o usuário chegar, for impactado por um anúncio, ele chegar e se sentir seguro no ambiente onde ele está realizando a compra. Então, aqui o reconhecimento de marca, diferente de uma estratégia de marca de produto, não adianta só a Dafit falar para a gente que eles vendem Nike, que eles vendem Adidas, que eles vendem Puma, entre outras marcas que já são conhecidas. Eles precisam trazer um reconhecimento de marca para os consumidores de que eles são um site confiável, de que o consumidor pode fazer a compra de forma tranquila, que ele vai receber o produto. Então, aqui, esse funil de conversão vale também nesse pensamento. Né? A mesma coisa para as lojas físicas. Quantas vezes a gente já passou ali numa vitrine e falou, puxa vida, essa camiseta da Adidas aqui tá bonita, mas será que é original? Será que essa loja aqui ela é confiável? Vale a pena eu entrar e comprar essa roupa, esse produto aqui? Então, tudo isso envolve o reconhecimento de marca que muitas vezes não é propriamente do produto que está sendo vendido, mas sim da empresa que está vendendo. Né? Então, tudo isso entra dentro do funil de vendas, né? Do funil de conversão em vendas. Então, retomando aqui, né, o exemplo da Dafit, uma vez que a Dafit se consolidou, a Netshoes se consolidou como um e-commerce confiável, passa-se a trabalhar a consideração. Quais são os produtos que eles vendem ali? Quais são os produtos que você considera comprar nessa loja? Né? Poxa, a gente sabe ali que a Dafit uma loja, um e-commerce de roupas. Não adianta ir procurar um eletroeletrônico na Dafit que eu não vou encontrar. Então, se considera qual produto que você vai comprar dentro de cada uma das lojas. E, por fim, a venda propriamente dita. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Assim dá tempo de eu tomar água, que eu estou com a garganta bem seca. Vamos lá, vamos falar das metas SMART. Né? Assim como eu comentei com vocês sobre o inbound,
quando a gente compara, né, ou utiliza os dois frameworks, o Flywheel, o nome em inglês para moinho de vento, e o funil de vendas, a gente tem outros frameworks para trabalhar estratégias, né? Eu falei para vocês na outra aula sobre KPIs, a gente tem aqui as metas SMART, a gente tem também, recentemente, teve há 1 ou 2 anos atrás, talvez um pouquinho, 3 anos atrás, teve um boom sobre o... Meu Deus, fugiu o nome. Estava com o nome na ponta da língua. Os OKRs, que é uma metodologia, também um framework para trabalhar metas e atingimento de metas. Então, são frameworks diferentes, são formas de trabalho diferentes, com o objetivo de você trazer estratégia, trazer embasamento e metas claras para o que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui das metas SMART, a gente tem aqui, a SMART acaba sendo uma sigla para esses termos que a gente vai falar, abordar agora. Então, o primeiro deles, o S, significa specific, claro, específico e claro, né? Então, a gente ter ali como um exemplo, aumentar as vendas, né? Aumentar a venda de um produto específico, gerar mais leads. Então, a gente tem que ter ali, dentro dessas metas SMART, tendo um objetivo claro, específico. As metas precisam ser assim, precisam ser específicas. Ela tem que ser mensurável. Então, quanto que eu quero crescer? Eu quero aumentar o volume de vendas qual percentual, em qual volume eu quero crescer as vendas que a gente está falando de um produto. Ela tem que ser attainable, alcançável, realizável. Não adianta a gente colocar uma meta extremamente desafiadora, fora da realidade, que a gente não consegue alcançar, né? Para vocês terem uma noção, a gente aqui na MS, nós estamos com um desafio muito grande de gerar vendas no ambiente digital. E nós estamos fazendo alguns estudos para entender o tamanho desse mercado, né? Não adianta o nosso chefe falar, poxa, eu quero que vocês vendam R$ 1 milhão no mercado digital, sendo que a capacidade do mercado digital é de vender 500 mil. Né? Se a gente não tem condição de vender 1 milhão, não adianta colocar uma meta que não vai ser atingida. O mesmo vale dentro dessa estratégia, quando a gente constrói as metas dentro da metodologia de Meta Smart. Ela precisa ser relevante, tem que ser realista, tem que ter um propósito, né? Então, não adianta a gente utilizar indicadores que não são confiáveis, né? Que sejam, eles precisam ser relevantes, eles precisam refletir o propósito do objetivo da empresa, das metas. E tem que estar baseado em tempo, time-based. Então, ela tem que ser temporal, ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um período para ser analisado, tem que ter começo, meio e fim, para que possam ser analisados, contabilizados, mensurados, se estamos atingindo os objetivos que queremos, a meta que precisa ser alcançada dentro do projeto, dentro da campanha. Alguma dúvida aqui sobre as metas SMART, pessoal? Boa, seguindo. Então, vamos falar de objetivos de campanha, né? Aqui vale, a gente começa a falar dos objetivos de campanha fazendo um cruzamento, uma sobreposição sobre o funil de vendas e a jornada do consumidor, né? Ambas têm 3 fases claramente definidas, que elas podem ser desdobradas, tá? A gente tem o reconhecimento de marca, que pode ser atrelado dentro da jornada do consumidor com a descoberta da marca, do produto, da necessidade que ele tem. Então, nessa etapa do funil, é a etapa mais alta do funil, é onde o consumidor toma conhecimento sobre uma marca, produto, o serviço, ou a necessidade que ele tem de consumir alguma coisa, porque algo chamou a atenção dele ou ele teve uma necessidade, né? Vamos trazer um exemplo claro aqui para a gente.
eu só vou chamar o Danilo para fazer um serviço de manutenção do meu ar-condicionado quando o ar-condicionado der problema. Do contrário, eu não tenho essa necessidade. Então, não me importa saber quem são os fornecedores de manutenção de ar-condicionado na minha região. Quando eu tenho uma necessidade, surge a necessidade de eu buscar um fornecedor. E aí eu passo a ter um conhecimento e vou pesquisar sobre os fornecedores que prestam serviço na região. Então, é uma forma bem clara da gente entender aqui essa parte do reconhecimento e da descoberta dentro da jornada do consumidor. Passamos para a segunda fase, que é a etapa de consideração no funil de vendas, que para a jornada do consumidor, ela é consideração e interesse. É a etapa do meio do funil, onde o consumidor começa a pesquisar mais a fundo a respeito de marcas, a respeito de produtos, ou a respeito de serviços um pouco mais específicos, que tenham interesse do que ele está procurando. Então, vamos lá, se eu tenho a necessidade aqui de limpar o ar-condicionado, fazer manutenção no meu ar-condicionado, eu preciso saber se o Danilo, ele trabalha com a limpeza de ar-condicionado. Pô, já sei, encontrei o anúncio do Danilo falando que ele faz manutenção de ar-condicionado. Poxa, mas será que ele faz manutenção do ar-condicionado da marca do que eu tenho aqui na minha casa? Aí eu passo a considerar se ele tem isso ou não, se ele presta esse tipo de serviço ou não. Vai ver, não, ele é autorizado, ele tem lá um patrocínio que ele trabalha só com ar-condicionado da Samsung. Olhei aqui para ver qual que era a marca do meu. Qual outro ar-condicionado, marca de ar-condicionado tem aí, Danilo, no mercado que eu não sei? Atualmente tem a Consul, a Brastemp agora também já tem ar-condicionado. Mas tem umas bem específicas que é só de ar-condicionado, né? Não, praticamente todas têm uma autorizada, né? Mas as mais comuns são a Samsung. É a única aqui em Campinas que trabalha com essa autorizada. O resto eles fazem, tipo, terceirização. Eu Uhum. mesmo, tipo, tem lá um ar-condicionado da Panasonic. E aí eles só pedem que eu emita a nota fiscal e faça a descrição. Boa, é isso aí. E é esse o ponto, né? Se você trabalha como autorizada, aí você trabalha só com algumas marcas que você tem a chancela da marca para trabalhar. E aí, pô, será que ele vai trabalhar com o que eu tenho aqui em casa? Então, passa ali dentro dessa etapa da consideração. Até, por fim, a conversão, né? No caso da jornada do consumidor, a avaliação final e a ação. Aqui é onde o consumidor está muito próximo da tomada de decisão, da compra do produto ou do serviço, e é aqui onde geralmente as estratégias de marketing, dentro das estratégias de campanha, são as campanhas que são mais rentáveis, que elas já estão muito próximas da tomada de decisão. Deixa eu dar uma olhada aqui que o Neder escreveu no chat. Tem uma prima que trabalha na administrativa da MS, boa, minha companheira lá. Topo inbound, outbound, meio, orçamento e venda, conversão, venda concluída, conversão lead qualificada. É isso mesmo, né? Essa o caminho para a gente conseguir a conversão e estruturar as nossas estratégias. Então, qual que é o lance aqui, né? O que eu quero passar para vocês pensarem e exercitarem? Quando a gente tem claro as 3 etapas do funil, essas etapas da jornada do consumidor, a gente precisa pensar de forma estratégica o que nós vamos comunicar para cada consumidor dentro de cada uma dessas etapas. Se eu sei que o meu consumidor ele ainda está na fase de descoberta, talvez não é o momento de eu fazer uma oferta, colocar um preço já na cara desse consumidor. A gente, dependendo do produto e do serviço que você está vendendo, talvez você precise trabalhar melhor a comunicação, o convencimento desse consumidor antes de já chegar falando preço. Principalmente quando a gente tem alguns produtos ou serviços de maior valor agregado. Se o preço é mais caro, talvez valha a pena a gente trabalhar melhor, investir mais em comunicação, investir mais em cada uma das etapas do funil antes de levar o consumidor direto para ver o preço.
né? Então, não sei se vocês já tiveram alguma oportunidade de chegar numa loja, perguntar o preço de um produto e aí o vendedor não fala o preço, não fala, esse produto aqui custa R$ 499. Não, ele fala, esse produto custa R$ 499. Ele inverte a forma de falar o preço para você para que você não tenha o choque de cara do valor do produto. É tudo uma estratégia de vendas, é tudo uma estratégia de comunicação. E isso a gente tem que trazer aqui para o ambiente digital também, principalmente quando a gente não tem o contato direto com o consumidor. A gente precisa trabalhar isso de forma estratégica dentro da nossa comunicação. Vou trazer de novo mais um exemplo, né, da Oracle. Quando eu atendi a Oracle, Oracle a gente está falando de serviços e softwares para grandes empresas, né? Então, imagine o processo de lead para se compram produtos da Oracle, produtos milionários, né, para estruturar empresas. Então, é coisa muito grande. E como que funcionava o processo de lead? Não era só você ir no site e preencher lá um formulário e falar, olha, eu quero comprar um produto Oracle. Não importa se você tem uma loja pequena, um serviço pequeno, ou seja, eu, EMS, chegar lá e preencher o lead e falar, eu sou da EMS, eu quero comprar o produto Oracle, os caras não vão me atender. Não vão atender. Precisa passar por um processo de qualificação do lead, que é justamente entendendo essa máquina de vendas que o Néder deu exemplo e o funil de vendas da jornada do consumidor. Né? Eles têm tudo isso muito claro, muito mapeado. Antes do lead se tornar de fato um lead, esse consumidor que está interessado, ele vai passar por diversos produtos, por diversos conteúdos da Oracle, até de fato ele se qualificar, se tornar um lead quente de fato, interessado na contratação de um produto. Né? Tudo isso, né, empresas como a Oracle, como a Salesforce, né, empresas grandes de venda de produtos e serviços de muito valor agregado, como eu falei, tem esse processo. Não é simplesmente você chegar, passar a mão no telefone, ligar no central comercial deles e falar, olha só, amigão, quero comprar, vem aqui e me faz uma proposta. Não é assim que funciona, porque eles sabem que não é assim que funciona, não é assim que se toma uma decisão de uma compra de um produto, um serviço desse tipo. Né? Então, precisa desse processo de amadurecimento. E é isso que eu estou contando para vocês, para que vocês, dentro dos projetos de vocês, aonde vocês forem atuar, vocês entenderem, olhar os produtos e serviços que vocês estão comercializando e entenderem, puxa, esse tipo de produto eu consigo vender de cara, de primeira, ou eu preciso trabalhar esse lead, trabalhar esse consumidor com conteúdo, trazendo informação, para que eu consiga, de fato, efetivar uma venda. A estratégia inbound, que cabe também dentro da estratégia que o Néder falou da máquina de vendas, ela fala que assim, não existe dinheiro investido em nenhuma das etapas que ele é perdido. Todo investimento que você faz em conteúdo, ele é investimento, ele vai gerar resultado. Todo investimento que você faz na etapa de consideração, com qualificação do lead, um contato do time de vendas, alguma coisa do tipo, ele é investido e ele é um retorno que vai ter. Até mesmo a conversão no final. Por isso que a gente tem muitas empresas trabalhando com a metodologia de me fugiu agora o nome. Meu Deus, modelo de atribuição. Cada etapa do funil, cada ação que você faz tem uma influência dentro da jornada do consumidor e precisa ser atribuído pesos e valores para cada etapa da jornada do consumidor. Então, existe hoje muito forte estudos e métricas e avaliações do modelo de atribuição para cada etapa do funil. Lá na aula de Analytics, a gente vai falar um pouco mais dos modelos de atribuições, tá? Então, aguardem. Voltando aqui para os objetivos de campanha. A gente cruzou agora há pouco o funil de vendas com a jornada do consumidor. Agora a gente vai cruzar o funil de vendas
com as etapas, os objetivos de campanha. Quando a gente vai fazer uma campanha no ambiente digital, na maioria das redes sociais, tá? Essa aula aqui é sobre anúncios em redes sociais. A gente está falando um pouco mais de outros assuntos, mas a gente vai chegar lá. Mas a maioria das redes sociais, das mídias sociais, a gente consegue ter esses 3 blocos de objetivos. O bloco de reconhecimento, de awareness, que aí a gente vai ter lá o reconhecimento de marca ou uma campanha de alcance. Aqui são objetivos de campanha específicos que eu quero que maior número de pessoas vejam o meu anúncio ou eu quero que as pessoas lembrem do meu anúncio, né? Lembra quando eu comentei na aula de modelos de compra, tipos de compra? Começo das negociações. Eu compro por 1.000 impressões, então quero que muitas pessoas vejam o meu anúncio. Eu compro pelo alcance. Quanto maior número de exibição que tiver o meu anúncio, melhor, é o meu objetivo. Dentro da etapa de consideração, nós temos o objetivo de campanha de tráfego e engajamento. Aqui a gente já atribui lá na compra no modelo de compra, a compra por CPC, ou a compra por CPV, custo por view, custo por clique, né? Então a gente já muda aqui um pouco o modelo de compra baseado no funil de conversão, no meu objetivo, que é a consideração. E aí eu tenho objetivos de campanha específicos para essa etapa do funil. E também temos o objetivo de conversão. Lembra lá no modelo de compra? Custo por aquisição, custo por lead, né? Custo por venda. Aqui, o objetivo de campanha, atrelado para as conversões, vai ser uma compra, vai ser um direcionamento de tráfego para uma loja, a instalação de um app, a geração de um lead, e assim por diante. Qualquer tipo de conversão que a gente determine como objetivo. Tá? De novo, vou trazer aqui o exemplo que eu tenho hoje, trabalhando na EMS. Eu, como EMS, eu não vendo os medicamentos. Quem vende os medicamentos são as farmácias. Então, a minha conversão dentro do meu site, do site dos produtos que nós temos, é o clique no botão para direcionamento da farmácia. As campanhas que nós temos de performance têm como objetivo esse clique. Então, ali é a minha conversão. Eu não efetivei uma venda ainda. Eu não sei se o usuário vai chegar na página da farmácia e vai comprar de fato o produto, mas ali é o meu objetivo, ali é a minha conversão dentro da minha estratégia, tá? Então, de novo, né, eu trago esses exemplos para exercitar a cabeça de vocês, para vocês olharem para a realidade de vocês, para os negócios que vocês vierem a fazer, para os clientes que vocês vierem a atender, como que vocês conseguem ter a mentalidade da mídia de performance e olhar para a conversão que vocês precisam montar. Tudo bem até aqui? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Esse daqui é mais um slide de objetivo de campanha. E aí depois a gente vai falar da diferença de redes sociais, a gente faz um intervalinho para ir no banheiro. Ainda sobre o objetivo de campanha, como que a gente consegue cruzar o funil de vendas com as métricas? A gente consegue fazer isso, né? Lembra ali que a gente estava falando dos objetivos de campanha? Quando a gente cruza as métricas com o funil de vendas, a gente vai ter as impressões. Quanto mais longe da conversão, mais próxima ela é do reconhecimento de marca, né, dentro do funil de vendas. Então, quando a gente cruza as métricas com o funil de vendas, a gente vai ter no topo do funil as impressões, os cliques. Aqui são métricas pré-clique, antes de acontecer o clique. Então, eu tenho lá o investimento que eu tive, as impressões, qual foi o alcance, qual foi a taxa de clique, o CTR, lembra que a gente falou disso na outra aula? E aí, o clique, conquistamos o clique. Depois do clique, a gente passa a olhar para métricas pós-clique, dentro da consideração. Então, já descemos aqui uma camada. Nós temos a visita, nós temos o tempo médio de permanência no site, nós temos o bounce rate,
tudo isso dentro da etapa de consideração. Por quê? Eu já impactei o meu consumidor, levei a comunicação para ele, ele interagiu com a minha comunicação, gerou um clique que gerou uma visita dentro do meu site ou do meu e-commerce. E aí, por fim, a gente vai para a conversão, onde a gente, de fato, vai ter a aquisição, né, a venda do produto, o lead qualificado, e aí a gente analisa a taxa de conversão, o custo por aquisição, o volume de aquisições, e assim por diante, né? Então, mesmo dentro das métricas, a gente consegue aplicar esse raciocínio, essa metodologia do funil de vendas, também dentro das métricas. Tá? Então, assim, eu trouxe para vocês o exemplo do flywheel de marketing inbound, mas vocês entendem que, mesmo assim, não dá para a gente substituir o funil de vendas? O funil de vendas ele vai ser importante, ele vai ser útil em diversas análises, em diversas metodologias de trabalho que nós tivermos. Tá? Então, todas as nossas ferramentas, a gente consegue utilizar o funil de vendas como uma ferramenta muito útil na nossa análise, na forma da gente trabalhar. Bom, então, voltando, qual que é a diferença de rede social e mídia social? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia? Queria ouvir vocês. Vocês acham que tem alguma diferença? Bom, Então, diferença Marcos, tem, falar um né? pouquinho? Ah, não, pode falar, Alex. Não, tranquilo, de boa. Manda pau aí. Hã? Manda aí, manda aí. Não, então, eu penso que, assim, né, que, na verdade, nem toda rede social é uma mídia social. Porque, por exemplo, tem as mídias sociais, por exemplo, como a TV, né? Ela é uma mídia social, mas ela não é uma rede social, afinal, é uma forma só de linguagem, né? O público não tem uma interação, tirando que hoje em dia eles começam a levantar hashtags e tudo mais para tentar ter essa comunicação, eles não chegam a ser exatamente uma rede social, né? Mas uma mídia social, sei lá, acho que é alguma coisa assim. Bom ponto. O Néder e o Danilo iam comentar alguma coisa. Assim, eu acredito que é porque quando eu falo assim, eu sou gestor de mídia social, né? Então eu digo assim que a mídia social é o que é publicado na internet, seja vídeo, mensagem, foto, notícia, seja lá o que for. E as redes sociais são os locais onde a gente faz a interação, o Facebook, Instagram, o Twitter, o LinkedIn. Eu acho, não sei. Mas nessas horas, às vezes, a gente dá uma bugada, troca tudo. O TDAH bate forte. Néder, quer falar? A mídia social aí, no caso, se relaciona diretamente com o tipo de material que vai ser veiculado nas redes, seja vídeo, seja um criativo estático, uma mensagem textual. Não exatamente isso. Aqui é importante a gente diferenciar, porque muita gente fala redes sociais, né? Trabalho com redes sociais. As redes sociais são as estruturas sociais de relacionamento que formam as pessoas, a forma como as pessoas compartilham seus interesses. A rede social ela já existe muito antes do advento da internet. A nossa família é uma rede social. Os nossos amigos de escola são uma rede social
com assuntos, né? Uma época da nossa vida em que nós construímos amizades, né? Um grupo na igreja, na religião que vocês frequentam, é uma rede social, né? Que compartilham de um interesse em comum. As mídias sociais são as tecnologias e os veículos aonde esse diálogo acontece, né? Então, é um pouquinho do que a Pri falou e um pouquinho do que o Danilo falou, né? Hoje, os canais de televisão têm se utilizado das mídias sociais para tentar gerar uma comunicação compartilhada com os telespectadores. Então, acaba se tornando, sim, uma rede social, uma mídia social, né? Não só os ambientes digitais, né? Os ambientes digitais propriamente ditos, sim, são mídias sociais e são deles que nós vamos falar a seguir, tá? Mas eu acho que é bacana a gente ter esse entendimento da separação das coisas, porque não só o Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn são mídias sociais, existem muitas outras, e quando a gente pensa em redes sociais, onde nós fazemos o nosso networking, onde nós nos relacionamos com as pessoas, a gente pode transformar isso também em mídias sociais. Tá bom? Pensando ali, vou usar o caso da Célia, né? Eu lembro da Célia que comentou que tem lá o projeto de inclusão das costureiras. É isso mesmo, né, Célia? Não esqueci tudo, sim. né? Então, ali a Célia tem uma rede social com o público dela. Ela pode transformar essa rede social em uma mídia social. Se ela tiver uma ideia ali de desenvolver um aplicativo ou uma comunidade onde ela consiga interagir de forma, gerar a comunicação de forma eficiente usando uma tecnologia, ela cria uma mídia social, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês a possibilidade que vocês têm. Mesma coisa. Vai, Sérgio, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu? Não, desculpa. Eu não fechei meu microfone. Não, eu pensei, eu estava aqui, você falando sobre criar um aplicativo, alguma coisa, eu estava pensando no outro projeto que eu tenho, que é do Moldes e Segredos, né? Que eu cheguei a pensar nisso. Sim, exatamente. Então, você utiliza a rede social, os canais sociais que você já tem para construir uma mídia social utilizando a tecnologia e fazendo com que isso ganhe escala e crescimento rápido. Né? A mesma coisa para os projetos sociais do Danilo, né? O Danilo falou que trabalha com alguns projetos sociais, tem ali a sua rede social, o canal ali onde você se relaciona, você pode transformar isso, expandir isso para uma mídia social. Beleza? Então, quando a gente fala de redes sociais, né? A gente falou aqui da diferença uma da outra. Quando a gente traz para as mídias sociais digitais, né, a gente tem uma quantidade enorme, gigantesca, de usuários de mídias sociais. Né? São mais de 171,5 milhões de usuários ativos em mídias sociais dentro da internet. 79% da população brasileira está conectada em alguma dessas mídias sociais. O público brasileiro é o segundo no ranking de quem mais utiliza as redes sociais por mês. Em média, cada brasileiro tem 8,4 mídias sociais ativas nos seus smartphones. E aí, quando a gente fala aqui de mídias sociais, né, de plataformas, a gente fica atrás apenas da Índia, com 9,1 uma rede social ativa por usuário. Né? Aqui a gente já sabe das principais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter. Eu queria ouvir de vocês uma rede social
que vocês utilizam, uma mídia social que vocês utilizam fora do padrão aqui dessas maiores. Tem alguma rede social específica que vocês utilizam? Uma mídia social específica que vocês utilizam? O que seria fora do padrão? Pinterest, por exemplo? Pinterest acho que caberia aqui no fora do padrão, porque não é muito conhecida por todos, né? A gente teve aula de Pinterest, mas acho que nem todos aqui costumam utilizar. Eu utilizo um pouco o SoundCloud. SoundCloud. Cabe também. Nem O meu conheço filho... o que é isso. Oi? Nem conheço o que o Néder falou. Então... O meu filho me apresentou uma que eu não conhecia também, que chama Discord. O Discord. Mas sabe por quê? Porque o Discord ele tá meio que vinculado com aquela plataforma do... como que chama? Aquela plataforma louca lá dos desenhos doidos pra caramba de aí. Jogo também, não é? Oi? Não é de joguinho? Não. Não? Aquela plataforma de inteligência artificial para desenho, lá para ilustração. Puta, me fugiu a palavra agora. Mas você utiliza o login do Discord para acessar a plataforma, sabe? É por isso. Eu acho que o Discord, na verdade, eu uso até o Discord. O Discord também é tipo um canal de comunicação, mas para quem joga videogame, esses bagulho, para poder entrar no mesmo servidor, nos jogos, etc. Tipo, tem canais igual no Slack. Tem canais, etc. Pra você poder ali interagir com outras pessoas, entendeu? Pelo que o meu filho, acho que o João, usuário aí, pode explicar até melhor para a gente. O que eu entendi é que é um canal de Instant Messenger parecido com WhatsApp, com Telegram, alguma coisa assim. É isso mesmo, João? É tipo isso. É mais parecido, na verdade, com o Slack. Só que a diferença é que no Discord tem canais de voz, né? Que, tipo, você entra numa call para conversar com seus amigos ou jogar, entendeu? É o Midjourney. Ele tem vínculo com o Midjourney, porque através dele você faz o login no Midjourney para fazer aquelas ilustrações malucas lá. Já conhecemos SoundCloud, Discord, Slack, né, João? O Slack é uma ferramenta de agrupamento de pessoas, assim, que inclusive a gente utiliza junto com o pessoal da Coru aí. Boa. Mais alguma rede social? Para se organizar grupos Tem a específicos, sabe? Project Z, falar? Qual, João? Não entendi. Project Z é uma plataforma para você conhecer outras pessoas, tipo, você entra na plataforma, né, faz seu login ali e tudo mais, cadastra, né, no caso. Aí você, tipo, eles têm uma ferramenta lá muito legal, que, tipo, você encontra pessoas aleatórias e inicia uma conversa com ela, entendeu? Project Z? Exatamente. Mais uma aí para a gente conhecer. Mais alguma, meninas? Eu nunca usei, mas tem uma que, quando começaram as mudanças no Twitter, todo mundo começou a migrar, e aí ficou famosa pelo nome, né? Que se pronuncia Ku. Já sei. E aí, todo mundo falando dessa plataforma. Eu até instalei, mas eu não gostei muito da utilidade, então... Boa. Também é uma rede social não tão famosa, né? Mas, enfim, acho que é legal assim, essa troca para a gente conhecer e até despertar curiosidade para vocês interagirem e conhecerem novas mídias sociais. Então, ainda falando, né, sobre as mídias sociais no Brasil, né, 65% da população brasileira utilizam mídias sociais
para ter contatos com seus amigos, com seus familiares, para lerem notícias, 57% das pessoas utilizam, e principalmente, né, para pesquisar produto. 46,7% dos entrevistados aqui numa pesquisa feita pela RD Station responderam que procuram nas redes sociais, nas mídias sociais, por produtos. E 61,5% dos usuários das redes sociais no Brasil afirmam que usam para buscar informações sobre marcas e produtos, né? Em média, o brasileiro passa 3 horas e 49 minutos por dia nas mídias sociais, somando todas as utilizações, todas as vezes que a gente abre o celular para usar as redes sociais. E isso acaba se tornando uma coisa tão frenética e tão constante, né, que muitas vezes até inconscientemente a gente abre o celular e já vai numa rede social utilizar e ver o que está acontecendo. 66% dos usuários no Brasil afirmam que o principal tipo de contato que eles seguem são amigos e familiares. 47,1% disseram que seguem bandas, cantores e músicos, né? Quando a gente falou da aula de Twitter, a gente falou bastante sobre isso, né? O perfil de dos consumidores brasileiros, né? Muita gente seguindo famosos, seguindo cantores e celebridades. E 44,3% seguem páginas de influenciadores digitais ou experts em algum tema. E 30% dos usuários que utilizam a internet têm entre 16 e 64 anos, afirmando que utilizam as redes sociais, as mídias sociais, através de assuntos relacionados ao trabalho, e não só para lazer. Vamos entrar agora um pouquinho em cada uma das redes, das mídias sociais, das plataformas sociais. A gente já visitou essas informações. A ideia aqui é recapitular um pouquinho do que vocês aprenderam nas aulas específicas de cada uma das plataformas e trazer aqui mais alguns números que são importantes. Nesses slides, a gente tem aqui algumas formas importantes que nós, profissionais de mídia, consideramos e utilizamos para construir os nossos planos, tá? Eu vou mostrar para vocês. O Facebook ficou famoso muito por conta das curtidas, né, como a gente viu na aula de Facebook, e é a plataforma onde a gente pode criar perfis e páginas pessoais, ou de celebridades, ou de marcas. Tá? É muito importante e famosa pelo compartilhamento dos conteúdos, das curtidas, e também possibilita a criação de grupos de acordo com interesses e necessidades, né? Eu lembro que eu comentei com vocês na aula sobre Instagram, sobre Facebook, que, para mim, os grupos do Facebook são o resumo ideal de comunidade, né? Você tem ali um moderador, você tem um interesse, um título específico, um assunto específico, e ali as pessoas debatem e interagem de forma muito eficiente com a moderação. E ali também é possível a gente somar e concentrar nossos amigos funcionando como uma espécie de centralizador de contatos. Através do Facebook, a gente consegue se logar em outras plataformas, em outras ferramentas e consolidar todas as conexões dentro de um mesmo lugar, utilizando o Facebook. E aí vamos falar um pouco sobre números, né? E entra a parte que eu falei, que os mídias adoram. São mais de 2,9 bilhões de usuários ao redor do mundo. No Brasil, existem mais de 116,6 milhões de contas de usuários abertas. Com esse número, o Brasil é o 4º lugar no ranking de mais usuários conectados ao Facebook. A gente perde apenas para a Índia,
Estados Unidos e Indonésia. Indonésia que para mim foi uma surpresa, né? Mas aparece aqui como terceiro lugar. E 98,8% dos brasileiros acessam o Facebook através de dispositivos móveis. Apenas 1,2% utilizam apenas o desktop, o notebook, para acesso à internet, acesso ao Facebook. Vamos falar agora um pouco sobre o Instagram, né? Recapitular aqui o assunto do Instagram. O Instagram, ele é uma rede social principalmente visual, onde nós podemos compartilhar fotos e vídeos e fazer lives também. Recentemente, né, liberou para a gente fazer lives. Principalmente no início da pandemia, aí funcionou muito para as pessoas se comunicarem. E interagir com a publicação de outras pessoas, através de curtidas e comentários. Nele também é possível a gente colocar as hashtags que funcionam como um mecanismo de busca para a gente conseguir encontrar assuntos de nosso interesse ou pessoas e públicos, assuntos públicos de forma geral. Dentro do Instagram, nós temos 1,4 bilhões de usuários ativos na plataforma. Em média, o uso diário do Instagram é de 51 minutos para os usuários de aplicativo Android. Das pessoas que consomem notícias no ambiente online, 17% utilizam o Instagram para acessar essas informações, essas notícias. E aí, se tratando do público, para a veiculação de publicidade, no Brasil, o Instagram conta com 122,4 milhões de usuários, sendo o terceiro país com maior número de contas, atrás só da Índia e dos Estados Unidos. No Brasil, ainda, nós temos 56,7% dos usuários do Instagram do gênero feminino e 43,3% do gênero masculino. E 31% dos usuários do Instagram possuem entre 18 e 24 anos, sendo a faixa etária mais representativa dentro dessa plataforma, seguida pelo público de 25 a 34 anos, com 30% do público do Instagram. Esse aqui é o tipo de informação que nós mídias adoramos, tá? Nós embasamos muito as decisões dos nossos planos de mídia utilizando esse tipo de informação, tá? Então, quando vocês forem construir as ferramentas, os planos de vocês, as estratégias de vocês, é muito legal vocês trazerem esse tipo de informação que vai embasar. Puxa, eu preciso impactar os usuários novos, usuários jovens. Aonde eu consigo encontrar esse público? Com esse tipo de informação, você consegue embasar dizendo que 31% dos usuários do Instagram possuem entre 18 e 24 anos. Então, aqui você consegue embasar a tomada de decisão por usar o Instagram. E assim por diante, tá? Entre outras informações. Mas é legal essa forma como a professora trouxe e montou esse material, que serve de referência para vocês. E vamos falar agora um pouquinho do LinkedIn. O LinkedIn, que é uma ferramenta com foco em relacionamento profissional, vocês já devem ter conhecido, já devem ter utilizado. Essa plataforma ela é utilizada por empresas e por pessoas para gerarem networking, né? Aquele relacionamento entre profissionais, entre empresas e anunciantes, entre contratantes e prestadores de serviço e assim por diante. Principalmente utilizada para divulgação de vagas. Tem muitas vagas que são anunciadas no LinkedIn. Eu, inclusive, utilizo o LinkedIn bastante para pesquisar por profissionais. Quando eu preciso contratar profissionais para o time que eu estou montando, eu utilizo bastante o LinkedIn, pesquisando ali as experiências, né, as recomendações que as pessoas têm no âmbito profissional. O LinkedIn é a plataforma de mídia social profissional mais famosa do mundo.
gera conexões e relacionamentos entre profissionais em um ambiente fértil para comerciais e para todo tipo de interação B2B, business to business, né? Empresas que precisam falar com empresas ou falar com pessoas que trabalham nas empresas. É um canal muito eficiente. Se tratando em experiência, até trazendo informação para vocês, geralmente as campanhas no LinkedIn, por serem campanhas de leads mais qualificados, de público mais qualificado e uma taxa de conversão muito maior, o custo também é mais alto. Tá? Então, as campanhas e veiculações no LinkedIn costumam ser mais caras do que as campanhas no Instagram, no Meta e no Google, por exemplo. Tá? Maior rede profissional do mundo, o LinkedIn já possui 850 mil usuários ao redor do mundo. Das pessoas que consomem notícias no ambiente online, 4% usam o LinkedIn para acessar essas informações, acessar essas pesquisas, essas notícias. Desculpa. No Brasil, o LinkedIn conta com 54 milhões de usuários. Então, é gente para dedéu que está lá. Sendo o terceiro país com maior número de usuários, atrás só dos Estados Unidos e da Índia. Como a gente viu lá no começo, né, brasileiro adora uma rede social, adora uma mídia social. Então, a gente sempre está ali no ranking, pelo menos no top 5 do ranking, estamos presentes. 52% dos usuários ativos no LinkedIn são homens e 47,9% são do gênero feminino. 42% dos profissionais de marketing que já investiram no LinkedIn em 2021 indicam que investirão novamente o mesmo nível de investimento, o mesmo valor de investimento ao longo do ano de 2022. Tá? Não temos ainda informações sobre 2023, mas provavelmente deve se manter igual. E aí, para a gente caminhar aqui para o final da nossa aula, como que funciona para a gente anunciar? Né? O que a gente precisa fazer para anunciar nas redes sociais? A gente precisa de 4 coisas para anunciar. A primeira delas, uma conta. Então, seja a rede social, a mídia social que vocês forem investir, esses 4 itens, eles são fundamentais e são importantíssimos para a estrutura da campanha, para a estrutura da conta. Tá? Todas as mídias sociais funcionam desta mesma forma, com essa mesma metodologia. Primeiro, você precisa criar uma conta. Essa conta vai ser uma conta utilizada pela sua empresa para você criar os anúncios, criar as campanhas e criar os conjuntos de anúncio. O que pode variar de uma plataforma para outra? Aonde você vai inserir as informações, tá? Algumas ferramentas utilizam a campanha como o lugar onde a gente define o objetivo e o investimento e o período da campanha. Outras utilizam alguma dessas informações nos conjuntos de anúncio. Por exemplo, no Google Ads, objetivo, o tempo e o investimento vai estar sempre no nível da campanha. No conjunto de anúncios, a gente vai fazer as segmentações. No caso do Meta, a campanha vai determinar o objetivo, o período e o investimento vão estar nos conjuntos de anúncio. Recentemente, há pouco mais de 3 anos, o Meta mudou e possibilitou que a gente conseguisse utilizar também o investimento no nível de campanha. Mas isso são detalhes que a gente vai encontrando ferramenta por ferramenta. Mas, no geral, essa é a estrutura que a gente vai ter em todas as campanhas, em todas as plataformas que permitem que nós façamos investimento em mídias sociais. Então, temos a conta, geralmente atrelada ao CNPJ da empresa ou ao nosso CPF, é onde nós fazemos o faturamento,
onde está atrelado um investimento geral, né, e onde vai ser pago a conta, o valor a ser investido. As campanhas, onde nós vamos definir o objetivo de publicidade, onde nós vamos definir, de acordo lá com o nosso funil de vendas, onde nós vamos definir investimento para algumas ferramentas e a duração da campanha. No conjunto de anúncio, em algumas ferramentas, nós temos a definição do orçamento, nós temos principalmente a segmentação em todas as ferramentas, nós temos a segmentação no conjunto de anúncio e a programação de período da campanha. E os placements. O que são os placements? Os lugares onde os anúncios serão exibidos. Quando a gente fala, por exemplo, do Meta, nós temos como placement o feed, o stories, os reels, os anúncios de pesquisa, os formatos de pesquisa. Então, são os lugares aonde serão exibidos os anúncios. Na próxima aula gravada, vocês vão ver com a professora Gabi, com mais detalhes, os placements. E, por fim, os anúncios. Ali, na área de anúncios, é onde são os elementos que nós vamos construir o nosso anúncio, onde está a nossa comunicação, onde estão as imagens, onde estão os vídeos, onde está o conteúdo criativo e visual que nós vamos disponibilizar para estruturar a nossa campanha. Tá? Aqui é a estrutura básica para a gente construir uma campanha, para a gente colocar uma campanha no ar. Dentro dessa estrutura de campanha, conjunto de anúncio e anúncio, precisa entrar a estratégia de vocês de como separar cada etapa do funil de vendas, cada objetivo de campanha que vocês têm e cada comunicação e segmentação que vocês têm. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem uma campanha, inicialmente, de reconhecimento de marca. Estou lançando um produto novo, preciso construir, gerar o maior alcance possível. Eu vou para uma campanha de reconhecimento de marca, uma campanha de alcance. Dentro dessa campanha, eu posso construir conjuntos de anúncios diferentes para targets diferentes, onde eu vou mostrar anúncios diferentes. Então, vamos lá. Se eu estou lançando um e-commerce que vende moda, vamos usar de novo o exemplo da Dafit. E-commerce de moda que atende tanto homens quanto mulheres, que vende roupas, sapatos, blusas, bolsas, mochilas, tem uma variedade de produtos. Então, eu consigo construir conjuntos de anúncios diferentes, com segmentações diferentes para cada público, onde eu vou mostrar um anúncio que tenha mais aderência com o interesse daquele público, para construir o awareness da minha marca. Dentro da minha estratégia, eu sigo para a estratégia de consideração. Então, já direciono, posso fazer um remarketing de quem já visitou a minha página, de quem já foi impactado pela minha primeira campanha e construir uma estratégia de anúncio de consideração, já falando mais sobre produtos, sobre o que eu tenho de ofertas dentro do meu site. E aí, por fim, a estratégia de conversão, com uma campanha de conversão, de geração de vendas direta dentro do nosso site. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que o João comentou alguma coisa aqui, pessoal. Um adendo sobre o Facebook Ads, você não consegue usar uma conta criada especificamente para anunciar. Por esse motivo, tem que ter mais de 100 amigos e deve fazer uma confirmação de identidade. Essa parte eu não sabia, eu nunca tive esse problema não, João. Anunciar no Facebook é ótimo, muita gente grande no mercado anuncia no Facebook. Sim, muita gente, as maiores empresas anunciam muito no Facebook e colocam muito dinheiro. Mas o maior problema, adicionando há pouco menos de 2 meses, é esse, pois o Facebook costuma banir sua BM frequentemente, muitas vezes sem motivo. Aí acaba com que você cria uma conta nova. João, você teve experiência de estar com campanha ativa e a conta ser banida?
Entendi. Pode ser isso, tá? Se a conta fica muito tempo sem utilização, o Facebook bloqueia mesmo, desativa a conta. A mesma coisa vale para páginas, tá? Eu tinha uma página que eu estava fazendo um teste, e aí eu criei essa página, comecei a fazer teste, comecei a fazer algumas publicações, comecei a fazer alguns anúncios para testar, e aí eu acabei deixando ela desativada. Ficou um bom tempo, demorou acho que uns 2 anos, mas depois disso eles desativaram essa página, tá? Acontece. E hoje eu tive uma surpresa também, que uma das contas que eu atendo, eu tinha uma campanha ativa com direcionamento para o WhatsApp, para um número do cliente. A campanha já estava no ar já há uns 4 ou 5 meses. E aí, hoje não, foi ontem, o Facebook bloqueou a conta, bloqueou os anúncios, dizendo que a conta do WhatsApp estava rejeitada. Também fiquei sem entender. Tive reunião hoje com o cliente, inclusive, para falar sobre isso. Mas, às vezes, esse tipo de coisa acontece, tá? Facebook, por mais que tenha uma estrutura muito grande, muito boa, às vezes parece que está iniciando as campanhas, porque dá cada bug esquisito que não dá para entender. Às vezes, para renomear um anúncio, uma campanha, demora 3 minutos para carregar a página. É bizarro. Mas é isso, pessoal. Estamos encerrando a aula aqui.